para a gente ficar tão perto mesmo dele. Vamos louvar a Deus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Amém. Dia de esperança nós temos sempre. Quando louvamos a Deus, estamos aqui na casa de Deus. Por isso, cante conosco, dia de esperança. Solte sua voz, por favor, cante mesmo. Louve a Deus. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador.
abençoado, santo dia do Senhor, livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo pra servir aos que tanto necessitam de atenção, um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor, na terra renovada por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Santo somente é o Senhor. Vamos colocar em pé. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor, santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Que este espírito de adoração, ele possa entrar em nosso coração, em nossa mente,
E assim como Abraão, que no passado teve este espírito de adoração por todos os lugares onde ele andou, construindo altares em louvor ao teu santo nome, que possamos também construir altares por onde nós passarmos e mostrar que o Senhor é o Deus eterno. Esteja o Pai com todos aqui presentes, aqueles que não puderam estar aqui. Esteja com cada coração, com cada mente. Esteja com os dízimos e as ofertas, que muitas almas sinceras possam ser alcançadas para o teu reino através deste ato. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje, canal de esperança. O caminho é a Bíblia, o livro é a Bíblia. E a partir daí eu já comecei a fazer os cursos bíblicos online. Eu sempre escutava muito a Rádio Novo Tempo. Porque eu gosto tanto da Rádio Novo Tempo, eu falo isso para todos. Se fosse para mim pagar para ouvir, eu pagaria. Que esta TV é uma TV abençoada pelo Senhor. Durante 26 anos, a Rede Novo Tempo de Comunicação cumpre sua missão de pregar uma mensagem de fé e salvação que anuncia a breve volta de Jesus. Através da união de todos, da dedicação de cada servidor, a tecnologia da imagem e do som está sendo utilizada para apresentar Cristo ao mundo, levando uma mensagem de esperança a cada país, a cada região, a cada lar e também a cada dispositivo móvel, seja um computador, tablet ou celular, através da internet. Além de enviar os estudos bíblicos através dos correios, a TV mantém um serviço de atendimento online, tirando dúvidas e prestando auxílio espiritual aos alunos da escola bíblica. Essa vitória evangelística foi conquistada palmo a palmo com o apoio incondicional da Igreja. Uma parte da arrecadação dos dízimos é destinada para sustentar o projeto missionário da TV e da Rádio Novo Tempo. É a fidelidade dos irmãos que possibilita que os equipamentos de transmissão e geração de imagens sejam adquiridos, que canais abertos e fechados sejam integrados, que espaços na internet sejam utilizados, que programas sejam produzidos, que estudos bíblicos sejam enviados aos milhares e que um exército de servidores valorosos com dedicação integral seja remunerado. Para a Rede Novo Tempo se manter na vanguarda da tecnologia, assumir os custos de uma nova programação e se capacitar para produzir mais e mais, um investimento financeiro adicional precisou ser feito através dos Anjos da Esperança. Por isso é que centenas de irmãos, ouvintes e telespectadores da Novo Tempo de várias denominações religiosas se tornaram Anjos da Esperança e sistematicamente separam uma doação financeira para que a TV possa continuar crescendo, enviando ainda mais estudos bíblicos e materiais missionários pelo correio, ampliando ainda mais seu alcance no Brasil, na América do Sul e em todo o mundo através da internet. São incontáveis os frutos da pregação do Evangelho através da TV e da Rádio Novo Tempo. Com palavras não usava daqui pra frente. Tudo que ao meu redor posso erguer. Por ilusão, saudade. Muitos talvez nunca vão ler sobre Jesus, mas vão ver Jesus na sua vida. Quero ser o teu farol. Agradeço a todos os irmãos adventistas pela sua fidelidade na devolução dos dízimos, que tem contribuído para que o Novo Tempo esteja no ar na TV, na rádio, na internet, compartilhando a nossa grande esperança da breve volta de Jesus. E agradeço também a todos os nossos irmãos e membros de tantas outras denominações religiosas que decidiram fazer suas doações financeiras, sendo um anjo da esperança, para que o Novo Tempo faça mais, produza novos estudos bíblicos, envie gratuitamente para milhares e milhares de pessoas que de outra forma
não seriam alcançadas. Deus seja louvado pela sua participação. A Rede Novo Tempo, representando a TV, a rádio, a web e a escola bíblica, agradece a todos por essa parceria abençoada. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Prove ao Senhor nosso Deus e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Prove ao Senhor nosso Deus e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Permita um milagre em sua vida agora, em nome de Jesus. Eu sei que você quer ser igual a Jesus, bem semelhante a Jesus. Por isso, cante esse hino conosco, mais semelhante a Jesus. Nosso nome, você se coloca em pé. Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto de minha partida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus é a mensagem
semelhante a Jesus é o alvo de minha corrida, para ter nessa vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus é a minha comida e bebida, mais semelhante a Jesus é a vontade acolhida no meu coração, mais semelhante a Jesus é a certeza da luta vencida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Amém. Um feliz sábado, nossos amigos e irmãos. Esse é o momento da oração intercessora. E eu queria comunicar, fazer uma nota porque alguns irmãos aqui não tinham conhecimento do falecimento do irmão Paulo Kugler. Ali na classe nós tivemos essa informação, né? Quer dizer, nós tínhamos a informação, comentamos na classe, e a classe, algumas pessoas não sabiam, e eu creio que alguns também não sabiam. Então, é com pesar que comunicamos o falecimento do irmão Paulo Kugler. Descansou no Senhor. É com muita tristeza que comunicamos isso à igreja. E eu recebi a informação aqui que o corpo do irmão Paulo Kugler está sendo velado na Prever, que próximo ao Colégio Adventista, e que o culto fúnebre será às 13h30. Então, quem puder comparecer lá, dar um apoio para a família, dar um abraço, seja bem, e possa ser bem-vindo lá, né? E o sepultamento será às 14h30. Então, faça isso, irmão. Eu creio que a igreja está orando pela família, para que Deus conforte, e vamos continuar orando, né, nesse momento difícil, de tristeza e dor, mas se você puder dar um abraço na família, no culto fúnebre, ou comparecendo lá, eu creio que vai ser muito bom, muito, muito apropriado, tá? Então, essa era a nota que nós tínhamos que comunicar à igreja. E esse momento é o momento que você pode trazer ao altar de Deus o seu pedido, o seu clamor, aos pés de Deus. Você que está pedindo por socorro, por livramento, por cura, não só espiritual, mas também a cura física. Muitos daqui, sabemos, têm orado por pessoas da família que estão doentes. Então, traga ao altar de Deus. Eu também quero fazer uma menção especial aqui, um agradecimento que o irmão John trouxe para nós, irmão John. O irmão John pediu que a igreja orasse por um pedido que ele fez especial, né, irmão John? E ele foi atendido pela graça e misericórdia e amor de Deus, né? Então ele veio trazer aqui, eu acho que não precisa delongar, mas ele trouxe para nós um motivo de gratidão. Ele teve uma resposta de Deus ao seu pedido, ao seu clamor e ao seu desejo. E ele trouxe para que nós possamos aqui também render a Deus, graças a Deus, né? E você vem até aqui à frente, você que tem um clamor, você que tem um pedido, um anseio, traga aos pés de Deus aqui. E aqui oraremos a Deus em intercessão. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder.
Que a minha vida, a sua vida seja pautada na oração, na comunhão com Deus, confiança na sua promessa. Vem aqui, ore comigo. Juntos somos mais fortes. Na oração erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder. Enfermos são curados pela fé. Os lares destruídos são erguidos outra vez. A vida nova então se faz. Se você puder, se ajoelhe comigo. Pai Santo e Eterno Deus, a Ti toda a honra, glória e louvor, Senhor. Aceite a nossa vida, aceite, por favor, o nosso louvor e a nossa adoração. Que a Ti chegue como um perfume suave, Senhor, até o Teu altar. Pai, hoje tivemos uma manhã triste, desde ontem, na verdade, porque soubemos, ó Pai, com muita tristeza, que o irmão Paulo Kugler descansou, Senhor. Deixou um legado de dedicação, de cristianismo, compromisso contigo, Senhor. É verdade que já estamos sentindo falta dele, Senhor, porque estava aqui nesse culto, todos os cultos ele se encontrava aqui na tua casa, Senhor, porque tinha prazer em estar na tua casa. Mas agora, Senhor, oramos pela família, Pai, enlutada. Oramos para que o Senhor os conforte, ó Pai. Oramos para que o Senhor dê forças a esses, Pai, esses queridos, para que tão logo, Pai, possamos revê-lo na manhã da ressurreição. Não só ele, Senhor, como muitos que aqui já descansaram, Senhor. Aqueles que já faz algum tempo, aqueles que descansaram recentemente e ainda estamos sentindo muita falta. Oramos por esses também, ó Pai, que também estão enlutados. Pai, queremos te agradecer pela bênção do atendimento, da oração e do clamor da tua igreja, em especial pelo irmão John, Senhor. Louvado e glorificado seja teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Abençoe, Pai, esse irmão que aqui está ajoelhado, talvez aqui na frente, ou talvez um pouco lá atrás, mas que trouxe o teu clamor a ti, Senhor. Que está pedindo, Pai, para que o Senhor cure, Pai, as feridas da alma, mas que também o Senhor seja o médico dos médicos e cure a enfermidade física, Senhor. Que o Senhor cure o câncer, cure a depressão, cure a ansiedade, cure a falta de paz, dando paz. Cure, Senhor, a preocupação, Senhor, os temores. Cure as feridas, aquelas que nos fazem mal e não permitem que tenhamos paz um com os outros, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Dê o emprego àquele que precisa, o sustento àquele que necessita, Senhor. Amém. Sobretudo, não deixe faltar nada a teus filhos, Senhor. Amém. Porque confiamos na tua promessa.
somos imerecedores e pecadores, o Senhor sabe, Senhor. Mas não somos nada se o Senhor não for por cada um de nós, Senhor. Também toda a nossa gratidão e louvor por tudo que tem feito em nossa vida, Senhor. Perdoa nossas falhas e os nossos pecados. Seja com o culto, Senhor, que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Seja com a mensagem e com o mensageiro. São bênçãos que nós te pedimos, já as agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar. Bom dia! Prestando atenção. Ai, tava tão bom o soninho ali. Ai, quem gosta de dormir aqui? Ai, eu também adoro dormir. Ai, é muito bom, principalmente quando a gente está cansado, né? Brinca o dia inteiro, vai para a escola, eu que trabalho. Ai, é tão gostoso dormir. E sonhar, então. Ai, principalmente quando o sonho é bom, né? Ai, é tão gostoso sonhar. Vocês sabiam, crianças, que na Bíblia conta de que Deus fala falou com algumas pessoas através de sonhos, mandou mensagens muito importantes. E hoje eu vou falar de uma dessas pessoas. Essa pessoa, ele tinha aprontado na casa dele. Ele aprontou feio. Ele enganou o pai dele e roubou a bênção do irmão mais velho. O irmão mais velho ficou tão bravo com ele que queria pegar ele, torcer o pescoço dele. Sabe quem é essa pessoa? Jacó. Jacó teve que fugir, correndo às pressas, porque Jacó estava numa fria, numa enrascada. Coitado de Jacó. Coitado nada, né? Ele tinha feito coisa errada. E aí ele estava cansado, estava chateado também, porque ele sabia que ele tinha feito coisa errada. Aí sabe o que ele fez? Ele foi descansar. Ele pegou uma pedra, ele achou uma pedra lá no deserto. Ele achou uma pedra, fez aquela pedra de travesseiro, ajeitou lá, deitou e dormiu. Ele estava tão cansado que aquela pedra parecia até um travesseiro confortável, coitado. E aí ele dormiu profundamente. E enquanto ele dormia, ele teve um sonho. Nossa, mas não era um sonho comum. Ele sonhou com uma escada. Mas não era pequenininha igual essa escada, que era uma escada bem alta que ia até o céu. E nessa escada, os anjos subiam e desciam. Anjos subiam e desciam essa escada.
Sonho diferente, né? Anjos subiam e desciam. Aqui eu tenho um anjo só, mas no sonho de Jacó eram vários anjos, um monte de anjos. Eles desciam até a terra e subiam até o céu. E de repente apareceu Deus no sonho de Jacó. E Deus falou assim para Jacó: Jacó, essa terra onde você está dormindo vai ser sua e de toda a sua família. E a sua família vai ser muito grande e vai ser muito abençoada por sua causa. E olha, Jacó, tem mais uma coisa: eu vou estar com você todo o tempo. Nossa, que promessa maravilhosa que Jacó ouviu de Deus no sonho. E quando ele acordou, ele ficou muito feliz, porque ele teve certeza que Deus tinha perdoado das coisas erradas que ele tinha feito. E naquele momento, ele decidiu que iria fazer a vontade de Deus todos os dias da vida dele. Nossa, não é legal isso? Deus falou com Jacó no sonho, não foi apenas um sonho, foi um recadinho que Deus mandou para ele. E na Bíblia conta várias outras histórias de sonhos onde Deus mandou mensagens importantes. Crianças, Deus se comunica ainda hoje com os seus filhos através de sonhos, sabia? Então, que nós possamos estar atentos aos sonhos que Deus nos manda. E outra coisa, além de Deus se comunicar com os seus filhos através dos sonhos, Deus também tem um sonho muito lindo para cada um de vocês. O sonho que Deus tem para vocês é o mesmo sonho que ele teve para Jacó. Que ele estará com vocês todos os dias, que vocês serão muito abençoados. E ele quer que vocês acreditem nisso. E também tome a decisão que Jacó tomou, de ser fiel a Deus e obedecer o que Deus quer. Então, vamos agora pedir para que Deus nos ajude a sermos fiéis e tomarmos a mesma decisão que Jacó teve, de ser fiel a Deus. Vamos? Posição de orar. Maravilhoso Deus, obrigado pela história de Jacó, que nos ensina coisas muito importantes, que possamos aprender sobre o teu amor, sobre a promessa que o Senhor tem de nos abençoar, e que possamos ser fiéis a Ti em todos os momentos. Abençoa cada criança aqui, que elas tomem as melhores decisões na sua vida, que é estar ao teu lado. Tudo isso te pedimos pelo nome santo de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Só um momento.
meus momentos de temor, em cada lágrima, em cada dor, quando nenhuma força restou, prostrado abrigo em meu Deus achei, a tristeza em mim o Senhor transformou, alegria enfim descobri, do que pensei ser impossível, encontrei solução em meu Deus. Ele tem sido fiel, fiel a mim, ao olhar meu viver, o seu amor posso sentir, embora em meu coração inquietação exista, ele preenche meu ser, ele tem sido bom Pai, fiel a mim. Em meu pesar caminhei pra longe, por quanto tempo não pude orar, tanto tempo passei tão sozinho, o vazio em mim, ainda assim o meu Deus não me abandonou, cada promessa que fez, ele cumpriu, faz o tempo voltar, e em seus braços sou seu, e mais uma vez, ele tem sido fiel, fiel a mim, ao olhar meu viver, o seu amor posso sentir, embora em meu coração inquietação exista, ele preenche meu ser, ele tem sido bom Pai, fiel a mim. Ele tem sido fiel, fiel a mim, ao olhar meu viver, o seu amor posso sentir, embora em meu coração inquietação exista, ele preenche meu ser, ele tem sido bom Pai, fiel a mim. Ele preenche meu ser. Fiel a mim. Amém. Bom dia. É verdade que em nosso ser, em nosso coração, algumas inquietações existem, são inquietações reais e que muitas vezes nos perturbam, muitas vezes nos machucam. Por exemplo, hoje, com a falta do nosso precioso, do nosso querido e amado irmão Paulinho. Carinhosamente, o nosso querido irmão Paulinho Gram. Irmãos, o Arão tem sido uma inspiração para nós. Ele já está aqui conosco há um ano e nem todos os irmãos, até por conta de a igreja ser relativamente grande, nem todos os irmãos o conhecem ainda.
O Arão veio de Minas e com ele veio arrastando a Letícia. Vem cá, Letícia. O Daniel, o Diego, o João, o Ian, que não está aqui, ou pelo menos não estou vendo. Está lá atrás. Vem cá, Ian. Vamos ser bem rapidinho para a gente não tomar o precioso tempo da mensagem principal. O Ian, e que tem agregado muito valor, inclusive valor espiritual, à nossa família e à nossa comunidade. Agregados a isso, nós tivemos o privilégio, e muitos da igreja, porque não foram apresentados de uma maneira formal ainda, não conhecem o Christian. Vem cá, Christian. Um irmão querido que tem agregado também muito valor, tem uma vasta experiência de retiro espiritual, de comunhão com Cristo. A sua esposa Anne, ela também uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo, teve um encontro especial através da Sala 57 e tomou a sua firme decisão de fazer e acatar os princípios bíblicos e executar na sua vida a vontade de Deus. Agregados a Anne e ao Christian, temos o João Pedro, a Ana Laura e os sobrinhos, a Vitória e a Isabel, que hoje não estão conosco porque estão aqui numa fazenda, em um momento espiritual recreativo. Temos aqui a irmã Edna, vem cá, irmã Edna, a Érica e o Charles. Esse grupo tem nos acompanhado, tem estado conosco, vem cá bem rapidinho, e tem sido maravilhoso. O Charles é o aniversariante da semana. Ontem nós tivemos um momento de comunhão muito preciosa. A irmã Edna é mais conhecida como irmã Miriam, ela é muito tímida, é uma inspiração, é uma irmã muito querida que tem um espaço muito especial no nosso coração. Fique à vontade, mas nós gostaríamos que você estivesse aqui. Você não passa desapercebido nesta igreja. Você não passa desapercebido aos nossos olhos nem aos olhos de Deus. Viu, Renato? Queremos você conosco. Sempre, você e a esposa, a Renatinha. Temos a Luana, hoje ela não está. A Luana, um dia depois do falecimento da minha mãe, ela perdeu a mamãe também, e eu estive ali no velório fazendo o culto fúnebre. Ela está sempre aqui com o Ricardo. O Ricardo é um bombeiro de São Paulo. A Luana e o Mateus, que fica correndo aqui pelos corredores da igreja. Já já ele vai se ambientar com a casa do Pai, e então nós o adoraremos em espírito e em verdade. Juninho, você já é membro da nossa família, e a gente percebe sempre a preocupação de trazer a filha, de estar na comunhão da igreja. Que Deus nos abençoe poderosa e ricamente. O motivo de eu estar apresentando vocês aqui, Letícia, minha amiga Pifilida, é porque precisamos de comunhão. Nós precisamos do amor do Pai. E depois de um ano já estarmos juntos, é um momento triste e até nostálgico, porque o João, este aqui, e o Daniel, o nosso craque aqui do futebol, eles estarão partindo em regresso a Minas. Claro que é por um breve espaço de tempo, eles vão para uma escola técnica de agricultura e agropecuária e uma escola missionária. Nós queremos aqui despedir deles com uma palavra de oração. Nós não queremos que o mundo encante os olhos dos nossos filhos. Nós não queremos que as luzes deste mundo ofusquem o brilho de Jesus e os afastem dos seus preciosos caminhos, Daniel, João. Nós queremos que, mesmo que seja um espaço curto de tempo, onde vocês estarão ali estudando e aprimorando as suas habilidades profissionais e estudantis, não permita que o inimigo tenha poder sobre a vida de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, e eu quero transcrever essas palavras de Paulo para nós, para a igreja de registro. Paulo diz bem assim: aos santos, Colossenses capítulo 1, versinho 2 em diante, vou saltar alguns versos aqui. Aos santos e leais irmãos
em Cristo que estão em registro, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Damos graças a Deus, o Pai do vosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, Arão, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os irmãos, Charles. Por causa da esperança que vos foi revelada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade. E aí no versinho 9, por esse motivo, Christian, também vós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com o propósito de que possais viver, Letícia, de modo digno do Senhor, agradando-o plenamente, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força de sua glória, Anne, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de sua luz. Isso é para vocês. São palavras de Deus para vocês. São palavras do Pai para cada um de nós, para cada membro regular ou irregular da igreja de registro. Precisamos fortalecer, reforçar as nossas baterias espirituais, fortalecer a nossa comunhão e crescermos na graça, proteger e blindar de uma forma espiritual a nossa família, para que exaltemos o nome do Senhor Jesus e desta forma nós possamos apressar o seu retorno, que já podemos vislumbrar no horizonte. Que Deus abençoe você, João. Que Deus abençoe você, Daniel. E que essa nova jornada, este novo ciclo da vida, possa trazer força, possa os levar para ainda mais perto de Jesus. E que aos pés deles vocês possam derramar todas as suas angústias, todos os seus temores, porque Ele é fiel, como o papai acabou de cantar, porque Ele é fiel. Vamos orar? Incline a sua cabeça e nós inclinaremos aqui e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado, Senhor, seja o teu santo nome. Pai bondoso, aqui estamos na tua casa de oração e de uma forma inusitada, mas guiada pelo teu Espírito, aqui estamos para apresentar novos irmãos, que não são tão novos assim, mas, Senhor, cheios de alegria, porque eles fazem um complemento todo especial na vida de cada um de nós. Tem agregado valor espiritual, tem inspirado através dos cânticos aqui, como o Arão acabou de apresentar, tem nos motivado, Senhor Deus, pelo dinamismo e alegria da Anne, o desprendimento e a prontidão em servir da Letícia. E, Senhor Deus, nós queremos te pedir que abençoe estas famílias. Abençoe a Luana, abençoe, Senhor Deus, a família do Renato, abençoe ali, Senhor Deus, a família do Juninho, a Jasmine, a sua filhinha, abençoe, Senhor Deus, tantos que adentram no teu santo templo, procurando paz, procurando segurança, que ele as encontre, Senhor, que eles saiam cheios do teu Santo Espírito, Senhor Deus, e transformados pelo seu poder. De maneira especial, Senhor Deus, abençoe cada visitante em nossa igreja, cada membro, e queremos colocar neste momento o João e o Daniel diante do teu altar, pedindo, Senhor Deus, a tua unção, humildemente pedindo a tua unção, para que, como conduziste, Senhor Deus, os passos de Josué, de Caleb, tu os conduzas também. Pai, tu prometes na tua palavra que estará conosco por onde quer que andemos. Eles estarão partindo para os estudos, Senhor Deus, em outro estado, distante da família. Que as glórias, que as alegrias, entre aspas, deste mundo não venham ofuscar, Senhor Deus, a visão deles do reino celestial. Por favor, guie os passos do Daniel, guie os passos do João,
Encha-os do teu espírito, Senhor Deus, proteja-os e os guarde para o teu reino eterno, assim como a cada um de nós também, pois nós te suplicamos, já com gratidão, porque tu ouves a nossa oração. Por fraca que seja, Senhor Deus, todo o poder está em ti. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, irmãos, essas famílias precisam do seu abraço. Essas famílias, essas pessoas precisam do seu carinho, assim como eu e como você precisamos uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Bom sábado, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui presente. Que o seu coração e a sua mente estejam voltados para Jesus neste momento. Que o seu coração e a sua mente possam estar abertos para receber a mensagem que Deus preparou para você nesta manhã de sábado. Obrigado porque você veio à igreja hoje. Você não quis ficar deitadinho ali na cama depois de uma semana cansativa, depois de uma semana estressante talvez, depois de uma semana de perdas para alguns, mas você decidiu estar aqui na casa de Deus. Nós vamos abrir a palavra dele neste momento e mais uma vez queremos pedir o Espírito Santo que possa também abrir a nossa mente para compreender. Nós acabamos de orar, mas eu peço que você feche seus olhos mais uma vez para que possamos pedir a bênção sobre a mensagem especificamente. Querido Pai, vamos abrir a Tua palavra, assim como nós já oramos aqui, já pedimos e nós temos a certeza da Tua presença neste lugar. Abra nossa mente e o nosso coração para compreendermos e aceitarmos a mensagem que o Senhor preparou para nós nesta manhã de sábado. Que o nosso coração e a nossa mente possam estar abertos para receber e praticar na nossa vida diária, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos aqui já viram, mas existe uma série na televisão chamado 3%. Não sei se você já viu. Mas essa série ela tem como um princípio base a meritocracia. Alguns jovens são levados para um determinado local e ali eles competem entre si e apenas 3% destes jovens são aprovados, 3% dos candidatos são aprovados, para então eles seguirem adiante ali e merecerem estar em um lugar, em um paraíso. O contexto desta série se passa no futuro onde o mundo está completamente destruído e então foi construído um lugar especial e apenas 3% dessas pessoas podem ir para este lugar especial. Apenas os participantes que conseguirem atingir ali o ideal preparado pela equipe de produção merecem então a recompensa de ir para este paraíso. Pensando um pouco dentro do nosso contexto religioso, será que com Deus funciona assim? Será que para alcançarmos a salvação, nós precisamos passar por um processo seletivo? Será que diante de Deus existem pessoas melhores do que as outras? Será que aos olhos de Deus existe a diferença entre um terrorista e Madre Teresa de Calcutá, por exemplo? Existe diferença entre um assassino e Martin Luther King? Será que existe diferença entre um político corrupto e um homem que desenvolve, ou que devolve, aliás, uma maleta cheia de dinheiro? Claro que existe diferença quando nós olhamos do ponto de vista, talvez você pode estar pensando de forma rápida, um salvou uma vida e o outro a matou, existe uma diferença muito grande aí. Um é bom e o outro é mau. Será? Tratando-se de escolhas, é claro que com relação ao serviço e o amor ao próximo, essas pessoas são completamente diferentes. Mas Romanos 3, capítulo 3, no verso 23, diz algo bem interessante para mim e para você. Nós encontramos o seguinte: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus.
Aqui a Bíblia traz para nós e nos faz entender que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da glória de Deus, todos nós precisamos da intervenção divina. E se depender de nós mesmos, para nos salvar, veja o que Isaías capítulo 64, no verso 6 diz: a nossa justiça é como o quê? Como trapos de imundície. Porque eu não tenho justiça própria, e se eu tentar fazer por mim mesmo, vai dar ruim, não vai ser legal. Em outras palavras, isso nos diz que até as nossas boas ações, elas são manchadas pelo pecado. Quantas vezes nós ajudamos as pessoas para poder limpar a nossa consciência de algo errado que nós fizemos? Quantas vezes nós fazemos algo bom para tentar justificar algo de ruim que nós fizemos? Quantas vezes nós tratamos bem as pessoas porque nós queremos algo em troca? No fundo, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da glória de Deus. E agora, quem poderá nos ajudar? Romanos capítulo 5, verso 20, nos dá a solução. Aqui nós encontramos o apóstolo dizendo que onde o pecado se abundou, a graça de Deus, ela superabundou. Ou seja, onde existe pecado, existe solução para o problema, não existe só o problema. Meus amigos, quem é pecador e erra bastante como eu e você, Deus concede a sua infinita graça, que livra-nos da condenação do pecado. Eu vou explicar melhor a questão da graça, mas antes eu preciso colocar aqui a questão do pecado. Até porque nós olhamos para o pecado e o pecado que há em nós, ficamos tristes pelo que nós fazemos. E às vezes eu já ouvi isso de pessoas dizendo que são tão pecadores e que não merecem mais o perdão divino. Mas quanto mais precisamos de Jesus, quanto mais pecadores nós somos, mais nós precisamos de Jesus. Qual é o problema do pecado? A questão é que nós esquecemos quão pecadores nós somos, especialmente quando nós comparamos o nosso pecado com o pecado do outro. Você já ouviu aquela pessoa, quando você vai conversar com ela sobre o erro dela, ela diz assim: mas fulano também faz. Ou então, fulano faz pior. Ah, mas porque o pastor faz? Ah, mas porque o ancião faz? Mas porque o irmão tal faz? Nós justificamos o nosso erro com o erro do outro. Nós gostamos de fazer assim, comparando e dizendo que o nosso pecado não é tão grande assim, comparando com o pecado do outro. Vivemos como que em uma tabela, de um campeonato de futebol, onde cada ação gera um ponto. Se você faz uma ação positiva, você gera um ponto e sobe na tabela. Então você é melhor do que o seu companheiro de banco, de igreja, porque você fez uma ação positiva e ele não. Então, se você ou o seu irmão comete um erro, cai então a sua pontuação na tabela, na sua classificação. E assim, nós achamos que com Deus é a mesma coisa, mas não é. De acordo com o texto que nós lemos, não existe pecadinho e pecadão. Tratando-se de pecados, todos nós, sem exceção, precisamos da glória de Deus. Nós estamos empatados em último lugar nessa tabela, todos nós, sem exceção, perante Deus. Para os fariseus, eles achavam que apenas quebrar a lei era uma atitude de pecado, mas quando Jesus chegou lá em Mateus capítulo 5, no verso 28, e disse assim: mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu o adultério em seu coração. Para os fariseus não, tinha que ter o ato em si, mas para Jesus ele disse: meu amigo, se você olhar com desejo, você já está pecando. Isso não é só com relação ao pecado do adultério, é com relação a todos os outros pecados. Se você deseja no seu coração, se o impulso está no seu coração, está pecando. Não precisa cometer o ato, está pecando. Tiago capítulo 4, no verso 17, diz que quando nos omitimos de fazer o bem, nós também estamos pecando. Veja, Tiago 4, 17 diz assim: aquele, pois, que sabe que tem que fazer o bem e não faz, esse está pecando. Entende que todos nós pecamos o tempo todo? Nós sabemos que temos que fazer,
sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos por conveniência, enfim, por vontade própria, por desejo egoísta, nós não fazemos. Deixar de fazer também é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23, chega a dizer que duvidar de Deus é pecado. Aquele que tem dúvida, se come, está pecando, está condenado, porque não faz isso por fé. Está dizendo assim, se Deus pede para fazer, você não faz, ou você faz duvidando, está pecando. Ou seja, pecado não é apenas roubar ou matar, mas os nossos pensamentos, os nossos pensamentos errados, os momentos em que nós não ajudamos o próximo, e até mesmo quando nós duvidamos de Deus, nós estamos pecando. Repito, agora a pergunta que fiz lá no começo, será que algum ser humano é melhor do que outro se tratando de pecado? Algum ser humano é melhor do que o outro se tratando de pecado? De acordo com o que nós acabamos de ler aqui, a resposta é não. Todos nós pecamos e somos e estamos igualmente carentes da graça de Deus. Todos nós, repito, erramos e pecamos e estamos igualmente carentes da graça de Deus. Talvez essa seja uma da maneira mais estranha de começar um sermão, dizendo que todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo está condenado. E aí você olha para mim e fala assim, então, o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu já estou condenado mesmo? Só entendemos o tamanho do amor, da graça e do perdão de Deus quando nós entendemos, percebemos o tamanho do pecado que nos aprisiona e que nós somos capazes de cometer. Somente vamos entender o tamanho do perdão quando nós entendermos o tamanho do nosso pecado. Lá em Lucas, capítulo 7, do verso 36 até o verso 47, Jesus conta uma história. Jesus estava um certo dia na casa de um homem, um líder religioso da época, chamado Simão. De repente entra uma mulher se debruça aos pés de Jesus e então começa a lavar os pés de Jesus. Na cabeça de Simão e das outras pessoas que estavam ali, aquela mulher era indigna de estar naquele lugar, aos pés de Jesus, fazendo o que ela estava fazendo. Simão, em seu pensamento, imaginou assim, se este homem fosse realmente o Messias, se este homem fosse realmente do céu, ele entenderia que essa mulher é pecadora e que ela não deveria estar aqui lavando os pés dele. Jesus, ele leu o pensamento daquele homem. E então Jesus começa a contar uma história. Jesus diz assim, certo dia um homem emprestou 5.000 reais para um, 500 reais para outro. Então eles saíram, gastaram aquele dinheiro e depois de um certo tempo ele foi cobrar o dinheiro e quem tinha 5.000 reais não tinha dinheiro para pagar. Então ele disse assim, olha, eu perdoo, está tranquilo, está de boa, não vou cobrar seus 5.000 reais. O que devia 500 reais também não tinha dinheiro para pagar, então aquele homem falou, está tranquilo, não precisa pagar. Então Jesus diz assim, quem vai ficar mais agradecido ao homem? Simão, obviamente, disse, quem devia 5.000, né? Porque 5.000 é mais difícil de pagar do que 500. Jesus olha no fundo no olho daquele homem e diz assim, quem mais deve, mais agradecido é quando é perdoado. Eu imagino que aquele homem ficou pensando, né? Ele disse o que teve a maior dívida, obviamente. Então Jesus completou dizendo, por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco amou. Há um livro chamado Caminho a Cristo, e na página 21 descreve a clara situação dos pecadores. Nos diz o seguinte, é-nos impossível para nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que nós estamos mergulhados. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida posição, o seu devido lugar e precisa existir dentro da esfera de ação. Porém, neste caso, todos esses esforços, eles são impotentes quando nós falamos do perdão do pecado, o próprio ser humano.
do próprio ser humano tentar sair. Poderão levar a procedimentos exteriores, essas ações, uma mudança exterior, mas uma mudança de vida, uma mudança de coração, uma mudança de atitude. É preciso ter a fonte, irmos à fonte da vida, uma mudança de coração. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens, nós, seres humanos, possamos sucumbir no pecado. Este é o poder de Cristo, este poder vem de Cristo, a sua graça unicamente. Não podemos resolver o problema do pecado sozinhos, somente a graça de Cristo, a graça de Deus, pode fazer isso para nós. Esta é a maior boa notícia que um cristão, um ser humano pode ter. Mas o que significa essa expressão? Essa expressão significa que nós não precisamos comprar a nossa salvação. Ou seja, a graça de Deus nada mais é do que a ação de Deus para nos conceder a salvação através da morte de Jesus em nosso lugar. Romanos capítulo 6, verso 23, nós lemos assim: porque o salário do pecado é a morte. E quando nós lemos apenas esta primeira parte do verso, nós entendemos que não é que Deus é maldoso. Deus, ele não castiga a mim e a você pelo pecado cometido. É uma regra pré-estabelecida. O salário do pecado é a morte. Se eu pecar, eu vou morrer. Algumas pessoas dizem assim, mas Deus, ele é tirano, ele castiga. Deus não castiga. Ele não castiga. Ele apenas determina, ele coloca a lei. Quem cumpre ou não cumpre somos nós. O salário do pecado é a morte. E mesmo assim, ele continua dizendo no restante do verso: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Todos nós pecamos. Que incrível, não é? A recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o presente. É a salvação em Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 19 e 21, diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes foi imputado os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E graças a este ato de Jesus, nós temos a promessa que nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos concedeu a oportunidade, ele nos concedeu a graça. E temos também a promessa em Romanos, ainda no capítulo 5, no verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sei que às vezes algumas pessoas pensam na graça e aí justificam as ações erradas com a graça. Mas justificar ações erradas dizendo que depois Deus passa um pano, não é o certo. É um pensamento completamente errado da justiça de Deus. Certo dia, eu conversando, a gente estava numa roda ali de amigos dentro do trabalho e nós fomos comer. Era um momento ali de um café da tarde, né? E ali alguém comprou um pão que tinha derivados suínos e a gente não come. E aí eu disse, bom, eu não vou comer, eu como as outras coisas. E aí um amigo meu disse assim, não, come, depois você pede para Deus e Deus passa um pano. Parece uma brincadeira, mas às vezes nós encontramos esse tipo de pensamento dentro de um contexto religioso. Ah, não, eu vou fazer e depois Deus passa um pano. É a graça. Só que nós entendemos errado, não é assim que funciona a graça. Eu estou fazendo de forma consciente, já esperando o perdão depois, já esperando a justificativa para o erro depois. E quando nós fazemos isso, nós estamos caindo dentro de algo muito perigoso. Muito perigoso. Nós estamos mexendo com algo consciente, é aquele pecado consciente que nós estamos fazendo, porque queremos fazer usando um benefício que Deus nos deu, mas de uma forma completamente errada. A graça que justifica o pecado voluntário é graça barata, não é graça bíblica.
A graça de Deus custou caro, custou a morte do seu filho. Ela justifica o pecador, mas ela condena o pecado. A graça que vem de Deus, ela justifica o pecador, vou repetir, mas ela condena o pecado. Ou seja, não é pecar já pensando na graça, é usar a graça porque pecamos, mas não porque nós queremos fazer isso e fazemos isso porque gostamos. Essa é a natureza do ser humano. Nós vamos pecar o tempo todo. Mas quando o nosso coração busca a Deus em atitude de erradicar o pecado, em atitude de evitar o pecado, aí sim, a graça ela é para nós. Quando recebemos essa graça na nossa vida, podemos confiar na promessa que existe em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o quê? O Espírito. É fácil andar segundo o Espírito? É fácil. Quando você quer fazer algo e aí você ouve a voz do Espírito Santo tocando no seu coração, dizendo para não fazer. Quantas vezes nós questionamos até mesmo a voz do Espírito Santo na nossa vida? Quantas vezes? Quando Deus pede para nós não fazermos, e aí aquela vozinha lá no coração dizendo assim, mas é tão bom fazer, eu gosto tanto de fazer. Fazer o seguinte, vamos fazer só dessa vez. Depois então eu peço perdão de novo e aí eu evito. Só que na próxima vez que vem o impulso, nós pensamos da mesma forma e fazemos da mesma forma. E assim sucessivamente, até chegar uma hora que o erro ele vai ser feito por nós. Ele vai ser cometido por nós de forma tão espontânea, que isso vai parecer tão natural para nós, vai parecer comum. E aí quando as pessoas à nossa volta começarem a fazer a coisa certa, nós vamos olhar e vamos acusá-la dizendo que elas estão fazendo a coisa errada. Porque nós acostumamos tanto fazer a coisa errada, que parece ser o certo. Ignoramos tantas e tantas vezes a voz do Espírito Santo no nosso coração, que então fazemos a coisa errada de forma tão espontânea, que parece ser o certo. A salvação não é problema seu. Parece estranho, né? A salvação não é problema seu. A salvação não é problema meu. A salvação é um presente de Deus. É um presente de Deus. Você só precisa aceitar. Eu só preciso aceitar. Um dia um pregador perguntou à igreja assim: quem que está aqui na igreja hoje acha que está salvo? Meia dúzia de gente levantou a mão. A maioria da igreja não levantou a mão. Isso parecia ser um pouco arrogante quando o pregador perguntou: quem aqui acha que está salvo? Algumas pessoas ficou, bom, eu não acho que eu estou salvo. Então tem alguma coisa errada, meu amigo. Todavia, de acordo com a Bíblia, se eu aceito a Jesus como meu Salvador, confesso os meus pecados, recebo o seu perdão, eu estou livre da condenação. A Bíblia diz assim: agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema é que nem sempre nós estamos em Cristo Jesus. A salvação é para todos nós e nós precisamos nos sentir salvos. Se eu e você estamos aqui na igreja e não estamos nos sentindo salvos, tem alguma coisa errada. Nós estamos num processo de santificação, mas nós estamos aqui porque nós aceitamos a Jesus Cristo e nós estamos salvos. Porque nós estamos salvos em Cristo Jesus. Agora, permanecer nele, aí é o fator principal para termos a vida eterna. Permanecer em Jesus, porque todos nós já fomos salvos por ele. Amém? Parece que é algo triste, né? Quando a gente fala, a igreja fica assim, ó, parece ter algo triste. Mas é algo feliz. Você e eu, nós estamos salvos em Cristo Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Ou seja, aquele que pensa que pode perder a salvação não foi salvo por Cristo. Se você tem essa preocupação de perder a salvação, você não foi salvo por Ele. Você não está permanecendo nele. Você está preocupado em fazer algo, criar na sua cabeça algo para ser salvo. Você não precisa criar algo. Você não precisa inventar a roda. Você não precisa fazer isso. Você só pode perder a salvação se você rejeitar a salvação. Conseguiu compreender? Você só vai perder a salvação se você rejeitar a salvação.
E hoje você está tendo a chance de aceitar a graça de Deus, ser perdoado e sair daqui com a certeza da salvação. É isso que o cristão precisa, ter a certeza da salvação. Mas não esqueça, agora nenhuma condenação há para quem? Para quem? Os que estão aonde? Em si mesmo? Estão em Cristo Jesus, igreja. Estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Receber a graça de Deus nos leva para um novo patamar de vida. Eu percebo o que Jesus fez por mim na cruz. Eu percebo e então eu apresento isso como sendo meu estilo de vida. Esse Jesus que morreu por mim na cruz e agora eu vivo por Ele. Quando eu entendo a graça, eu guardo os mandamentos de Deus, não para me salvar. Vou repetir. Quando eu entendo a graça, eu guardo os mandamentos de Deus, não para me salvar, mas porque a minha salvação, quem cuida é Deus. Mas eu guardo os mandamentos de Deus para demonstrar a minha gratidão por meio da obediência e para viver de forma a ser uma bênção para outras pessoas. Eu guardo os mandamentos de Deus para que o outro seja salvo, não para que eu seja salvo. Entende? Eu recebi a salvação, agora através da minha vida eu preciso abençoar outra pessoa. Então eu guardo os mandamentos de Deus e eu faço aquilo que Deus pede para mim, para que outras pessoas sejam salvas por intermédio do meu exemplo. Através de nós. Lembra do nosso lema? Através de nós. Não porque eu preciso fazer as coisas para ser salvo, mas para ser salvo, eu preciso fazer isso para salvar o outro. Há um pensamento que se aplica direitinho ao que nós estamos falando agora. Faça tudo como quem precisa fazer nada, mas não faça nada como quem acha que precisa de tudo. A mensagem da graça não é nova. A mensagem da graça ela surgiu desde o Éden. Somos nós que complicamos, tentando fazer justificativas ou algo para ajudar a Deus como se Ele precisasse. E ao mesmo tempo, não fazendo aquilo que nos cabe de fato a fazer como verdadeiros cristãos, como religiosos, que é aceitar a graça sem reservas. Mas que amor é esse, não é mesmo? Que amor é esse? Morrer para nos dar a chance. Uma das maiores ilustrações da graça de Deus é a história do filho pródigo. Uma das maiores ilustrações na Bíblia. Você conhece a história do filho pródigo? Aquele garoto que chegou para o pai ainda em vida e disse: pai, eu quero metade do que você tem. Eu quero a minha herança. Porque eram os 2 irmãos, então era metade do que o pai tinha, porque quando o pai morresse ia ficar os 100% para os 2 irmãos. Ele pegou metade do dinheiro do pai, saiu e foi curtir a vida. Quando ele voltou sem dinheiro, sem esperança, sem nada, ele voltou e o pai o abraçou. O pai o recebeu de volta, fez uma festa, feliz da vida porque o filho voltou. Então o filho mais novo começou a questionar e dizer assim: olha pai, você nunca me deu um cabrito para poder festejar com os meus amigos, e agora está fazendo uma festa por este meu irmão que foi embora e agora voltou. Gastou todo o dinheiro e agora voltou. Se pensarmos um pouco, veremos que mesmo o filho que ficou em casa, ele também era ingrato, porque ele queria um cabrito para festejar com os outros, com os amigos, e não para festejar com o pai dentro de casa. Ele não queria uma festa com o pai, ele queria uma festa com os amigos. Ele se achava escravo, porque se você ler, ele diz assim: olha, eu trabalho para você como se eu fosse um escravo, e mesmo assim você nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos, entende? Ele estava preocupado consigo mesmo, ele não estava preocupado com o próximo. No final da história fica a pergunta: qual dos 2 filhos recebeu a salvação? A história nos leva a entender e a pensar que o filho que sabia que era indigno, ele se arrependeu nos braços do pai. Ele sabia que era indigno, ele voltou dizendo assim: olha, eu não mereço nada, eu pequei, eu errei, eu não mereço nada. E ele estava agradecido porque o pai o recebeu de volta, ele estava arrependido
porque o pai o recebeu de volta. Quem você é nessa parábola? O filho pecador que volta para casa, ou aquele filho orgulhoso que fica reclamando porque Deus perdoou, porque a igreja perdoou, ou aquele filho que fica de nariz torcido porque um pecador entrou aqui na igreja, recebeu o perdão e agora está aqui na igreja participando, e então eu fico com o nariz torcido porque a igreja está recebendo de volta aquele irmão. Imagina só aquele. Quem sou eu para poder interferir na conduta divina? Quem sou eu para dizer que o irmão está arrependido de fato ou não? Eu sei que as atitudes demonstram às vezes um fato positivo ou negativo, mas quem sou eu, ser humano pecador tanto quanto o outro, para dizer que eu sou mais merecedor do que o outro? Quem sou eu para dizer que, estando aqui na frente pregando a palavra de Deus, eu sou mais merecedor do que aquele que está lá usando drogas, na prostituição? Quem sou eu para tentar dizer isso? Se eu sou perdoado da mesma forma, pelo mesmo Criador, pelo mesmo Pai. Todos nós pecamos, todos nós não merecemos a glória de Deus, sem exceção. Eu não mereço, você também não merece, e quem está lá afundado nas profundezas do pecado também não merece. Só que é isso que é a graça, é o perdão de Deus sem que nós possamos merecer. É o perdão de Deus colocando em pratos limpos, colocando a nossa vida lavada perante o trono, perante o altar. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei quem é você de fato, porque nós não conhecemos as pessoas de fato, nós não conhecemos o coração das pessoas. Talvez você possa ser um irmão orgulhoso. Hoje é o dia de mudança para você, irmão orgulhoso, que está olhando para quem está chegando e falando assim: mas por que esse? Senhor, por que esse? Podia ser o outro, por que esse? Talvez eu seja um irmão orgulhoso, dizendo: Senhor, eu estou aqui há tanto tempo e não tenho recebido as bênçãos que eu mereço. Talvez eu seja aquele irmão foragido, fugido, que gastou todo o dinheiro do pai e agora está voltando para casa. Aceite o amor do Pai, entre na festa e celebre juntos. Celebre junto. Se você é o filho pródigo, seja bem-vindo de volta à casa do lar. O tempo que você passou longe, chegou a hora de voltar, não importa quão longe você foi, seja nos seus pensamentos ou em ações, não importa. Deus, ele está disposto a perdoar pecados, a transformar vidas, porque esse é o Deus transformador de vida. E a graça, ela é o ponto de encontro, não é mesmo? É o ponto de encontro do pecador com Jesus. E quando nós entendemos e aceitamos isso, nós aceitamos isso para a salvação eterna. A sua salvação já está garantida. Você acredita nisso? Aleluia, glória a Deus, porque você aceita e você entende isso. Se você ainda tem dúvida da sua salvação, você está no lugar certo para resolver essa questão. Aceite a graça de Jesus, porque este Deus, ele faz tudo por nós. Ele não tem prazer, e a palavra de Deus diz assim: Deus não tem prazer na morte de ninguém, seja do ímpio, seja do justo. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Hoje é o dia de voltar para casa com uma decisão no coração. Hoje é o dia de voltar para casa com o coração voltado para entender e aceitar esta graça que vem do céu. Eu sei que, às vezes, o nosso orgulho impede de nos aproximarmos de Deus, mas entenda a graça, aceite ela e viva ela. Nós vamos cantar a Deus. Quero convidar aqui o Arão, e ele vai finalizar a mensagem de hoje cantando uma música. E a música, ela fala dessa graça. Deste Deus que ele é maior que o universo, deste Deus que ele é maior que tudo. O Deus que eu conheço, ele faria tudo outra vez para salvar um ser humano, para me salvar, para te salvar. Pode vir aqui, Arão. O Deus que eu conheço, ele faz de tudo para salvar o ser humano.
Vamos ouvir. Enquanto você ouve, se Jesus tocar o seu coração, se o Espírito Santo tocar o seu coração, fique de pé. E se você conhece a música que ele vai cantar, cante junto também. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar, conhece o final desde o princípio, não teve o início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita o coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. Deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando o assunto é salvação, entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita o coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. Deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor.
Este Deus que eu conheço, este é o Deus que eu conheço. É um Deus que o seu amor é infinito para salvar a todos aqueles que aceita. Se você não aceitar, fica impossível Ele te salvar. Mas você precisa aceitar. Este é o livre-arbítrio que Ele nos dá. Aceite. Aceite a salvação, porque somente você pode fazer com que você não seja salvo. Somente. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela mensagem desta manhã. Eu tenho certeza que essa mensagem tocou fundo o nosso coração, porque essa mensagem veio de Ti. Essa mensagem foi do céu. Ao sairmos daqui, nós possamos sair com esta certeza da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que possamos, através desta graça recebida dos céus, demonstrar para as pessoas à nossa volta e ajudá-las no processo de salvação também. Que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa vida seja um espelho de Jesus para as pessoas. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua